O tema dessa mensagem seria, no meu entendimento, o regresso. Seria o regresso. Pois todos aqui, todos, já ouviram mensagens sobre o filho pródigo. Só que eu tive uma leitura com uma visão mais aprofundada do que Jesus estava querendo dizer, tendo em vista para quem ele estava querendo dizer. E nós vemos que ele já começa dizendo que tinha um pai que tinha 2 filhos. Logo no verso 11. Podem acompanhar aí agora. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança, a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu a sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Verso 14. Coincidentemente, após haver gastado tudo o que tinha, o que possuía, abateu-se sobre aquela região uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou-o para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com vagens de alfarrobeira, com os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém dava-lhe absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Somente até aí. Irmãos, Jesus propõe essa parábola tendo em vista para quem estava ouvindo essa mensagem. Então nós vemos que nessa época o pai até poderia, se ele quisesse, repartir a herança que caberia para os filhos, tendo em vista que o filho mais velho era o mais honrado. Então ele teria que dar a porção dobrada para o filho mais velho, posteriormente repartir o que ele tinha com o filho mais novo. Mas aqui nós vemos ao contrário, nós vemos o filho mais novo pedindo essa parte da herança para ele. E nós vemos que o pai consente e dá essa herança para ele. O primeiro aprendizado que nós vemos aqui é que esse filho, ele mata o pai dentro dele ao pedir essa herança, pois o pai ainda estava vivo. E ele, tendo em vista os benefícios financeiros, a herança do pai, com o pai ainda vivo, dentro de si ele já mata o pai dele. E o pai consente, dá a parte dele da riqueza, e aí nós vamos acompanhando a história de que não se passa muito tempo, ele já com esse dinheiro, com essa herança em mãos, ele junta tudo e parte embora dessa terra. E aí, qual que foi a motivação dele partir embora dessa terra? Pois ele tinha, eu fiquei pensando, ele tinha tudo. Ele tinha todos os benefícios que um filho poderia ter. Ele tinha dinheiro, ele tinha um pai nobre, ele tinha um irmão, eles tinham riquezas, a ponto de o pai repartir. Ou seja, ele não passava nenhum tipo de necessidade física. Esse filho, ele tinha um problema de amar o mundo. Esse filho, ele tinha um problema de querer gastar o dinheiro do pai, que depois foi passado para ele, com prostitutas. Ele queria gastar o dinheiro do pai com prazeres mundanos. Ele queria torrar o dinheiro do pai da forma que ele bem entendesse. Ou seja, ele praticamente se emancipa do pai e parte para uma terra distante, talvez por vergonha, para que ninguém veja o que ele ia fazer, o que ele estava planejando fazer, e ele parte dessa terra com esse dinheiro. E aí a gente vai acompanhando, a gente vê que ele já nessa terra distante, já usufruindo de todos os prazeres que o dinheiro dele podia dar, a gente vê que ele gasta todo o dinheiro, gasta toda a herança que era do pai. Esse dinheiro era do pai, pois o pai ainda estava vivo. E dentro de si ele já mata esse pai, ele quer desfrutar dos prazeres da herança do pai com o pai vivo, e ele gasta todo esse dinheiro.
E por uma coincidência que a Bíblia diz, ao ponto que ele acaba de gastar todo esse dinheiro, se abate uma grande fome nessa terra. E aí ele começa a passar fome, e aqui na minha Bíblia está dizendo que ele vai se empregar com um homem daquela terra, mas a tradução original seria que ele vai se escravizar. Ele vai se tornar um escravo a troco de comida. Ele só queria comer, porque ele já estava em um estado, digamos, de rua. E ele basicamente se vende, se doa como escravo, e ele vai passar esses dias difíceis, cuidando de porcos. Tendo em vista que cuidar de porcos para a religião judaica é uma aberração, é uma humilhação. Eles não comem porcos, eles não criam porcos, eles não lidam com porcos. E nós vemos que Jesus usa na parábola justamente uma criação de porcos, manda ele para uma criação de porcos. Ele se escraviza a troco de comida para cuidar de porcos. Ou seja, esse homem ele já chegou no fundo do poço. O final da decadência dele, ele já está totalmente destruído. Ele já não tem mais moral, provavelmente ele já não tem mais psicológico, ele já não tem mais nada. Ele só quer encher o estômago com alguma coisa. E aí nós vemos que algumas versões aí vai falar bolotas. É a mesma coisa. A alfarroba, ela tinha a sementinha que chamava bolotas, é a mesma coisa. E é uma coisa ruim de se comer cru, ela é dura, ela é difícil de mastigar. É que a gente tem em mente aqui no nosso Brasil, quando fala comida de porcos, lavagem. Mas na verdade era algo até pior do que uma lavagem, era algo bem nojento que se produzia para cuidar desses animais, para que eles tivessem esse alimento durante a seca, tendo em vista que essa região que eles se encontram é uma região seca, árida. E esse filho, após ele ter desfrutado desses prazeres, depois de ele não ter sabido lidar com os decotes das mulheres dessa época, depois dele não ter conseguido lidar com tanto dinheiro que ele pegou em suas mãos, depois dele não ter conseguido lidar com a amizade dele com o seu próprio pai, ele se encontra nessa situação, como um porco, literalmente como um porco. Trazendo para os nossos dias, aqui teríamos que usar linguagem espiritual. E espiritualmente falando, é exatamente o que acontece com todos nós, se nós não nos mantermos no caminho. É exatamente isso. Nós vamos chegar a um ponto de escravidão. Esse homem se torna escravo, a ponto de se lambuzar com esses porcos querendo comida. E é exatamente o que acontece conosco. Quanto mais profundo você está no pecado, mais fundo você vai. Quanto mais você está enlamaçado no pecado, mais enlamaçado você vai ficar. Quanto mais lavagem de pecado você consome, mais você quer consumir. E ele se encontra agora nesse estado. Só que a Bíblia vai dizer que ele caindo em si, a hora que ele cai em si, ele lembra do Pai. Ele lembra de tudo que ele perdeu, de tudo que ele deixou para trás, de tudo que ele foi construindo nesse caminho de perdição, todos os traumas, as marcas que ele foi tendo, ele se lembra do Pai. Ele se lembra de que ele tinha um Pai, apesar de que ele perdeu tudo. O Pai ele ainda não perdeu. O Pai, apesar de ele ter matado o Pai dentro dele, dentro de si, o Pai ainda vivia, e ele lembra desse Pai. E quando ele se lembra desse Pai, a Bíblia diz que ele vai chegar diante do Pai, e ele já planeja o que ele vai falar. Ele diz que vai chegar diante do Pai, e vai pedir perdão, e vai dizer que, Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra Ti, e eu estou aqui arrependido, e eu não sou mais digno
de ser chamado seu filho. E aí ele se lembra de que os funcionários, os escravos do pai, é muito mais bem tratado do que ele estava sendo tratado nessa situação. E aí ele fala: vou ser um escravo do meu pai, vou ser um funcionário do meu pai. É muito melhor ser um funcionário, um escravo do meu pai, do que eu estar aqui desejando comida de porcos. E aí a Bíblia vai dizer que ele retorna. No verso 20, e logo em seguida, levantou-se e saiu em direção ao pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho e muito o abraçou e o beijou. Irmãos, ele começa em uma situação de insatisfação, ele passa por uma situação de humilhação, e agora ele está arrependido, e aí ele começa o seu regresso para casa. E a Bíblia vai dizer que ele já voltando a longe, bem distante, o pai já viu ele, já correu ao seu encontro. E a Bíblia diz que o pai o abraçou, o beijou. E agora imagine vocês hoje, nos dias atuais, você abraçar alguém no estado de rua, você abraçar alguém que não cheira bem, você abraçar alguém que está há dias andando no sol, você abraçar alguém que está há dias dormindo na rua, sem ter o que comer, cheira mal. Só que a Bíblia diz que o pai não se importou com isso. A Bíblia vai dizer que o pai correu, abraçou e o beijou. A Bíblia diz que o pai não perguntou: cadê o meu dinheiro? A Bíblia não vai dizer que o pai perguntou o que ele fez com o dinheiro. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia vai dizer que o pai correu ao seu encontro, ao avistar de longe, e abraçou e o beijou. Irmãos, isso aqui é a graça de Deus. Sabe aquela graça que nós não conseguimos entender? Eu estou descrevendo exatamente cada um de nós. É exatamente isso. É exatamente desse estado que nós chegamos aqui. É como se nós tivéssemos adentrado ali naquela porta, falo por mim, e chegado todo sujo espiritualmente, todo enlamaçado, todo embarreado, e o pai vem e abraça, e você, por si só, você já não se sente digno de mais nada, você não tem dignidade de mais nada. Só que aí eu fico imaginando o pai abraçando esse filho, e o filho cabisbaixo, o filho triste, meio sem jeito, e ele limpando esse filho, e o filho: pai, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, pai, perdoa-me. E aí a Bíblia vai dizer que antes que ele continuasse a falar o que ele planejou, porque ele planejou de continuar falando: me trata como um de seus empregados. A Bíblia vai dizer que ele não permite que o filho continue falando, e ele pede para trazer a veste de filho. E aí ele vai dizer: não, traz o manto. Ele vai dizer para os outros servos: traz o manto de distinção, traz o anel de filho, de autoridade, traz as sandálias de filho. Ele pega esse filho todo maltrapilho, todo sujo, fedendo, que ele trata como um verdadeiro filho. Ele trata como um verdadeiro filho. Irmãos, isso aqui é cada um de nós. É cada um de nós. Nós chegamos, todos nós aqui assim. Todos. Sem exceção. E aí a gente vê a provisão do pai. O pai trazendo logo a roupa de filho
nessa época aqui, para quem não sabe, os escravos, os servos do Senhor, eles andavam todos descalços, e aí o pai fala, não, traz as sandálias de filho, veste ele como filho, traz o anel de autoridade e veste esse anel nele, coloca esse anel nele. E aí a Bíblia vai dizer que depois eles vão fazer uma festa, só que essa veste de autoridade aqui, irmãos, essa veste é Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa veste. Por toda a Bíblia nós vemos a provisão de Deus. Se você pegar lá em Gênesis, quando ele mata o primeiro animal, ele veste o Adão e Eva. É Cristo. Quando ele dá aquela visão para Noé e Noé constrói a arca, é Cristo. Quando ele José vai para a prisão, Cristo está com José. Cristo provê vida para José. Quando o povo está escravizado ali no Egito e tem que fugir dali, ele provê Moisés e liberta aquele povo, ele abre o Mar Vermelho. Cristo estava ali. Cristo está em toda a Bíblia. Quando eles estão já lá no deserto, estão se corrompendo e o povo não sabe mais o que fazer, só que tem uma nuvem que protegia de dia, uma coluna de fogo que esquentava eles à noite. Cristo estava ali. Cristo está na Bíblia, em toda a Bíblia. Essa é a provisão. Esse é um ponto mais importante. Ele provê. Quando Abraão vai matar seu filho e ele não deixa, e aí ele provê um cordeiro. Cristo estava ali. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego vai para a fornalha, e a fornalha é aquecida 7 vezes mais, mas tinha um quarto na fornalha. Cristo estava ali. Quando Daniel é jogado nas covas dos leões, e ao amanhecer tiram, abrem e não aconteceu nada, Cristo estava ali com ele. Cristo é a provisão dele. Quando Davi está sendo perseguido, Cristo está com Davi. Jesus Cristo é a provisão de Davi. Ainda que Davi passa várias e várias lutas, mas Cristo estava com ele. Quando Sansão derruba aquele templo e destrói aquele povo inimigo, Cristo estava ali. Quando Estevão vai ser apedrejado e ele vê o céu aberto e ele vê o filho à direita do Pai, Cristo estava ali com ele. Cristo é a provisão. Quando Paulo está indo a caminho de Damasco para executar as pessoas, prender as pessoas que seguem a Cristo, Cristo se mostra a ele e Cristo vira a provisão daquele povo. Cristo estava ali, a ponto de que Paulo foi um dos maiores missionários que já existiu. Cristo estava ali com ele. Cristo é a provisão de tudo. Cristo está em tudo. Por causa dele existe tudo. Na época dos juízes, Cristo estava ali. Jesus Cristo estava ali. Na hora que o povo se corrompia, Deus ia lá e levantava um juiz. Esse juiz morria, passava-se 10, 15, 20 anos, o povo se corrompia e Cristo levantava, e Deus levantava outro juiz. Cristo estava ali, Ele era a provisão. Cristo estava em tudo, está em tudo, em toda a Bíblia. Se você ler a Bíblia e não ver Cristo em cada detalhe, você está lendo a Bíblia errado. Cristo está em cada detalhe. O Pai, no verso 22 vai dizer: o Pai ordena ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, veste-o com distinção. E aí esse filho, na cabeça dele deve ter ficado: bom, se eu ir para o meu pai vai ser muito melhor. E outra coisa, se eu chegar ao meu pai, de maneira nenhuma meu pai vai me lançar fora. Ele vai me abraçar, ainda que seja para ser um escravo, mas Ele vai me abraçar.
Coloca para mim Isaías 61:10, por favor. O filho, ele não tinha nenhuma justiça em si. Ele não tinha mérito mais para ser filho. Isaías 61:10, 61:10. Eu acho que é isso. Transbordo de alegria no Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com vestes de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, e como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias, como noiva. Irmãos, Ele nos revestiu. Às vezes, algumas pessoas vão parando no meio do caminho, algumas pessoas vão desanimando, algumas pessoas cometem alguns pecados no meio desse caminho. E essas pessoas começam a se sentir como o filho pródigo. Ao invés de lembrar de que tem um pai, eles começam a querer comer comida de lavagem, comida de porcos, lavagem de porcos. E essas pessoas não se lembram de que tem um pai que ama, que não vai julgar, que vai receber, que vai acolher, que vai limpar, que vai dar dignidade de novo. Esse é nosso Pai que está no céu. Esse é nosso Pai que está no céu. E ao momento que você chega, Ele já logo te reveste com as vestes de Cristo. A dignidade de Cristo. O perdão de Cristo. Isaías 53:6, não precisa abrir, vai dizer que todos nós andamos tal como ovelhas errantes. Todos nós. Cada ser humano tomou o seu caminho. Isso aqui não é para mim, não é para você, é para todos. Para todos nós. Só que a Bíblia vai dizer que a ovelha, ela se perdeu. A dracma foi perdida. O filho pródigo, ele quis se perder. Ele quis se perder. Ele quis pegar o seu dinheiro, as suas coisas, que na verdade não eram suas. Por isso que a gente fala aqui que quando a gente dá o dízimo, a gente só está devolvendo para Deus, porque é tudo dele. Ele que nos permite viver com o que Ele provê para nós. E aí a gente nota que esse filho, ele quis se perder. Ele quis tomar o caminho mau. Diferentemente da ovelha, a ovelha ela se perde. Esse não, ele quis se perder. Só que ele lembra do pai. E aí o pai manda matar um novilho gordo, prepara uma festa, um banquete, e aí ele vai dizer no verso 24: porque este meu filho estava morto, exatamente como nós, e voltou à vida, estava perdido, exatamente como nós, e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Ele talvez tenha chegado todo envergonhado, assim como muitos de nós. Quando eu cheguei aqui, eu não conseguia olhar para ninguém, tamanha era a vergonha de tantos pecados que eu já havia cometido. Só que o filho foi abraçado pelo pai. Hoje é impossível alguém entrar por ali e ser abraçado pelo pai fisicamente, mas quem vai representar o pai aqui na terra? A igreja. Quem que vai dar Cristo para as pessoas aqui na terra? A igreja. Isso é um trabalho nosso. Um trabalho meu, um trabalho seu. E aí, notem de que o pai não pergunta com que ele gastou, como ele gastou, se sobrou alguma coisa. Não, mas agora ele, através do pai, vestindo ele de volta, vestindo ele, o pai o torna novamente um herdeiro, pois agora ele é filho novamente. Parece injusto, né?
Parece completamente injusto com o outro filho. Fato é de que o outro filho vai reclamar para o pai. Ele chega, está tendo aquela festa, e diante daquela festa ele vai perguntar para os servos o que está acontecendo, e aí os servos vai dizer para ele: aquele teu irmão que tinha se perdido, aquele teu irmão que quis se perder, ele regressou, ele está de volta na casa do pai. E seu pai resolveu dar uma festa, e mandou matar um novilho cevado, uma carne nobre, e estamos comemorando. E aí a Bíblia vai dizer que o filho mais velho, ele não quer entrar nessa festa. A Bíblia ainda vai dizer mais, que o filho mais velho se encheu de ira. E esse filho mais velho, o pai sai, insiste com ele para ele entrar na festa, e ele não quer entrar. E aí ele começa a murmurar para o pai: pai, eu sempre estive com o Senhor, eu sempre cumpri as suas ordenanças, eu sempre cuidei do rebanho, eu sempre fiz tudo, eu sempre estive ao seu lado, eu sempre estive com o Senhor, e o Senhor nunca me deu nenhum cabritinho para que eu pudesse matar e comemorar com os meus amigos. Tendo em vista que o plano maior aqui era o regresso do filho, aquele que estava perdido. E aí a Bíblia vai dizer que esse pai insiste com ele, e ele não quer ceder. No verso 30, vai dizer: no entanto, chegando em casa, esse teu filho, ele falando do filho mais novo, que pôs fora todos os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Agora eu estou descrevendo a igreja. Sabe, quando nós achamos que temos justiça, quando nós achamos que nós somos mais santos do que aqueles que acabaram de pecar, aqueles que acabaram de cair, aqueles que ainda estão envergonhados, ao invés da igreja se alegrar com esses regressos, a igreja julga ainda mais. E quando eu falo igreja, eu não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja no geral. A igreja, ela ainda julga ainda mais. Aquele filho está na lama, os irmãos mais velhos empurram ele mais na lama ainda. Os irmãos mais velhos parece que não querem que ele saia da lama. Esse filho, irmãos, esse filho, na verdade, ele é um filho do diabo. Pasmem. Pois ele está fazendo todas as práticas que Jesus vai descrever lá em João como filho do diabo. Ele não está tendo um comportamento como um filho de Deus. Ele está tendo um comportamento avesso. Na verdade, os dois filhos são pródigos, pois um gastou todos os bens, o outro acabou de gastar toda a misericórdia, toda a graça do pai. Um gastou fisicamente, o outro gastou espiritualmente. Toda a graça e misericórdia do pai. Pois se o filho mais velho também tem dinheiro, se ele também tem as riquezas, se ele também tem a parte dele na terra, foi dada pelo pai. Não é mérito dele, veio do pai. E a Bíblia vai dizer que o pai fala assim: você também sempre foi dono de tudo. Por que você não usou? Notem que o pai, ele não levou em conta. Agora vocês vão entender a graça. O pai, ele não levou em conta o tempo que o filho pródigo desperdiçou dinheiro, que ele pecou, o pai não levou nada em conta. O pai não perguntou nada. Só que ele também não leva em conta os legalistas, os julgadores, pois tudo é graça. Tudo é graça. Graça é favor imerecido. Se o filho mais velho tem alguma coisa, é por causa do pai. Se o filho mais novo tem alguma coisa, também é por causa do pai. Os filhos são iguais. Eu não mereço mais do que qualquer um aqui, e eu não mereço menos do que qualquer um aqui.
nós somos iguais. Essa parábola, na verdade, é uma estocada, uma espetada nos fariseus que estavam julgando esses publicanos. Jesus, ao propor essa parábola, ele praticamente cala todo mundo, pois ele está explicando a graça. Não é mérito seu, não é mérito seu, não é mérito meu. A Bíblia vai dizer que mediante a fé nós somos salvos pela graça de Deus. E aí ele continua em Efésios 2:8, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dado de graça. O filho mais velho não tinha direito de julgar um filho mais novo e nem reivindicar algum direito a mais. E aí o pai vai dizer para ele: porém nós tínhamos que celebrar sim muito a volta desse seu irmão e regozijarmos-nos, porque este estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Irmãos, todos nós somos salvos pela graça, e todos aqueles que se perdem por algum motivo, eles são dignos de misericórdia, são dignos de não ser julgados, são dignos de estarmos todos juntos, pois a graça, ela é igual. Logicamente que mas aí é de cada um, aquele que se sente, aquele que muito pecou, muito é amado, aquele que muito pecou, muito foi perdoado, e a proporção é diferente para cada um, mas somos todos iguais, mediante o Pai, somos todos iguais. Ele vai vestir cada um com suas vestes. Em Apocalipse 7, se eu não me engano 15, vai dizer que aqueles santos saem debaixo do trono do julgamento de Deus com vestes brancas, completamente brancas. E aí Deus vai dizer que eles lavaram as vestes deles no sangue do Cordeiro. Essa roupa de distinção que é colocada em mim, que é colocada em você, é o sangue de Cristo. Essa roupa que foi colocada em nós é o sangue de Cristo. E aí a gente vai ver por todo o Novo Testamento, se você ler com atenção, esse Novo Testamento ele está dizendo do início ao fim, não importa o que você fez, não importa o que você se tornou, não importa por onde você andou, não importa nada disso. O que eu quero é que você volte para casa. O que o Pai quer é que nós voltemos para casa. Pois não existe amor maior do que esse. Amor maior de um pai que ama os seus filhos e que tem misericórdia com eles igual, que dá a graça proporcionalmente igual. Então, às vezes nós pensamos, né? Eu vou na igreja, eu abro o templo, eu ligo o som, eu prego, eu falo, irmão, você que só vem, assiste os cultos e pratica, nós somos exatamente iguais. Eu não tenho mérito nenhum a mais do que você e nem a menos. Nós somos exatamente iguais. A parábola do filho pródigo quer dizer exatamente isso. Deus não levou em conta os pecados que eu cometi, mas Deus também não leva em conta os legalismos que eu tento fazer, a justificação pela minha própria força, e eu tentar me justificar pelos meus atos, pelas minhas obras. Isso não vai funcionar. A obra quem fez foi Jesus Cristo. Quem morreu naquela cruz foi Jesus Cristo. Eu não morri por ninguém, e ninguém aqui morreu por ninguém. Cristo morreu por nós. Jesus Cristo morreu por nós. Portanto, não importa o que nós fizemos lá atrás. O que importa é que Ele pegou isso tudo e jogou no mar do esquecimento, para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância.
E esse filho, com certeza absoluta, ele deve ter morrido ao lado do seu pai. O pai deve ter morrido ao lado do seu filho. Os dois foram ensinados pelo pai. E a provisão de Deus, a provisão é toda de Deus. Nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos, nada. Às vezes as pessoas pensam, para pregar, para tocar, para fazer alguma coisa, nós precisamos do Espírito Santo. Não, nós precisamos do Espírito Santo para qualquer coisa. Para amarrar o sapato, nós precisamos do Espírito Santo. Nós fomos redimidos, nós fomos regresso de uma vida perversa, de uma vida caída. Nós fomos perdoados. Você que está aqui hoje, você foi perdoado. Deus não leva mais em conta o que você fez lá atrás. Mas nós, igreja, como igreja, nós não podemos nos portar como o irmão mais velho. Nós não podemos. Nós temos que nos alegrar com aqueles que regressam. Nós temos que amar aqueles que regressam. Nós temos que limpar aqueles que regressam, abraçar aqueles que regressam. E não é fácil, porque o nosso senso de justiça quer pular para fora. Não, nós somos mais justos. Não, mas aquele ali fez tal coisa. Não, aquele lá. Irmãos, se alguém for julgar a minha vida pelo que eu já fiz, Deus vai ter que moer eu também. Porque eu já fiz coisas a qual eu me envergonho, me arrependo, mas eu fiz. E quando eu cheguei aqui, eu fui abraçado. Quando ninguém queria nem sentar do meu lado, eu fui abraçado. Quando eu fui rejeitado aí na sociedade, na igreja de Cristo eu fui abraçado. Então a igreja é muito mais do que você vir aqui aos domingos, cumprir um rito, como se fosse o filho mais velho, cumprir tudo que o pai determina. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Ser igreja é amar os perdidos. Ser igreja é obedecer a Deus. Ser igreja é se portar como Cristo se portou. Isso é ser igreja. Soa um pouco ofensivo para nós quando alguém nos julga, quando alguém nos reprime. Soa ofensivo quando alguém sobe aqui para pregar e exorta a igreja e reprime a igreja. Mas tudo isso é feito como esse pai aqui fez. É feito em amor. É feito para que a igreja de Cristo prevaleça. É feito para que nós demonstremos o amor de Cristo. Então, se eu comparei a igreja ao filho mais velho, e o filho mais velho aqui mais parece o filho do diabo, eu não quero ofender a igreja. E quando eu digo igreja, eu vou reiterar. Não estou dizendo a igreja local, estou falando a igreja no geral. Eu estou dizendo que a igreja, ela tem que sim ser dura. Ela tem que sim seguir as doutrinas de Deus. Mas ela também tem que ser amável. Ela tem que ser... E eu não digo aceitar os pecados das pessoas. Não confunda... aceitar tudo com amor. Amor de Deus é outra coisa, não é aceitar os pecados das pessoas. O amor de Deus é você receber aquela pessoa, você ensinar aquela pessoa, você abraçar aquela pessoa. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, bem sinceros.
Quem teria condições de abraçar uma pessoa de rua que esteja ali defecada, urinada, e você tem coragem de abraçar e beijar essa pessoa? É impossível. Você tem que amar muito, mas muito. Porque nós vivemos aqui em um contexto que nós nos trocamos para vir na igreja e passamos nossos perfumes e é muito fácil abraçar qualquer um de nós aqui. Estão todos cheirosos, todos bem arrumados, penteados. Mas, irmão, a partir do momento que você pisa lá fora, é outro contexto, é outra história. É outra história. Crianças que não tem nada para comer, que vivem em uma situação deplorável. E aí a gente se depara com essas pessoas numa situação social ruim, numa situação espiritual ruim, e aí a gente julga, ao invés de estender a mão. E eu vou ser bem sincero, é difícil. É difícil. Muito difícil você... Uma que hoje, em situação de rua, a maioria dos que estão na rua, eles são viciados em droga. São pessoas difíceis de lidar, difíceis de sair desse contexto. Mas como será que o pai receberia essas pessoas? Crianças em situação de rua, crianças em situação de abuso. Como que o pai receberia essas pessoas? E aí eu pergunto para a igreja, como que a igreja está se portando? A igreja, ela está igual o filho mais velho. A igreja, ela vem, cumpre um rito, vai, tem seu trabalho, tem sua semana, volta no outro domingo, cumpre o seu próximo rito, vai, e assim nós vamos tocando. No dia do juízo, Deus vai falar, mostre suas mãos. Cadê as suas obras? Cadê as suas obras? Cadê aquele que eu mandei você abraçar? Cadê aquele que eu mandei você ajudar? Cadê aquele filho que estava perdido que eu pedi para você? Nós vamos estar de mãos limpas. Mas não é limpa de ter feito alguma coisa, não. É limpa de não ter feito nada. A história do filho pródigo são 2 filhos pródigos. Um que negligenciou os bens materiais e um que negligenciou a graça. E nós temos negligenciado essa graça. A graça é dele e ele dá para nós. E nenhum de nós merecíamos. Nenhum. Aí Romanos vai dizer que ninguém, não há um que busque a Deus. Nem ao menos um. Ele reitera que busque a Deus verdadeiramente. E aí qual que é a diferença de mim para um terrorista do Hamas? É só a posição que nós estamos. É somente a posição. Agora está muito em alta os terroristas do Hamas, e são terroristas sim, e o que eles fizeram é barbárie. Mas você já parou para pensar que Paulo fez a mesma coisa? Sabe, o grande apóstolo Paulo? Ele perseguiu a igreja, ele prendeu a igreja, ele matou membros da igreja. E aí, em situações como essa, logicamente que é só um encontro verdadeiro com Deus, não tem outro. Mas Deus pode transformar o mais perverso homem, assassino, cruel, em filho dele. São coisas que nós não entendemos, coisas que nós não conseguimos com a nossa mente pequena imaginar. Só que a graça dele é favor imerecido. Nós não merecíamos. Ninguém merecia. O apóstolo Paulo,
um dos que menos mereciam. Quem aprova o assassinato de Estevão, o apóstolo Paulo, ele estava lá. Quando Estevão vê o céu aberto e o Cristo à direita do Pai, era o apóstolo Paulo que estava autorizando aquele apedrejamento, aprovando aquele apedrejamento. Um assassino. A Bíblia ainda vai dizer que Paulo, ele aspirava ameaças de morte quando ele pegou rumo a Damasco. Um assassino cruel. E aí a gente pensa que é improvável um homem desse virar um cristão verdadeiro, genuíno. E Paulo, o curioso de Paulo é que é exatamente como acontece nos dias de hoje, porque aquele povo lá está brigando, achando que está fazendo um favor para o Deus deles, limpando o pecado da terra, eliminando os judeus da terra. Eles estão achando que estão fazendo um favor para Deus ainda. O pior de tudo é isso, para o Deus deles. E é exatamente como Paulo pensava. Deus, eu estou fazendo um favor, estou limpando a escória da terra. Esses pecadores. É o irmão mais velho. É o irmão mais velho. Vamos nos colocar de pé. Irmãos, enquanto eles vão tocar um louvor aqui, cantar um louvor, e eu peço que vocês reflitam em suas próprias vidas, ouvindo esse louvor, e se coloque no lugar do filho pródigo, se coloque no lugar do perdido, e ouça esse louvor. O amor de Deus, é a graça do Senhor, é o cuidado do Pai.
o amor deste Deus que é puro e santo, recebendo o pecador, se importando comigo e com você. Desfrute desta graça, desfrute deste amor, desfrute da riqueza do céu, dessa festa celestial. Um Deus que transforma o mais vil pecador em um santo. Um Deus que regenera. Um Deus que muda a mente do homem. É um Deus de amor. Este Deus que limpa. Ele limpa a impureza do homem. Este Deus que nos aceita. Ele aceita você. Ele ama você. Ele te perdoou um dia. Ele lançou os seus pecados no mar do esquecimento. Se alegra nele. Se alegre neste Deus. Viva e desfruta da grandeza deste amor. Alegra o teu coração. Alegra o teu coração, porque você foi perdoado. Você pode sentar na mesa. Você pode desfrutar deste banquete celestial que Ele preparou para mim e para você. Senhor Deus de Israel, aqui está a sua igreja, Pai. Ó Deus querido, por quantos lugares escuros e sujos, podres que nós andamos lá no passado. Quantas escolhas erradas, Pai. Deus, quantos desejos malignos. Em quantos lugares nós fomos, vivemos e pecamos contra o Senhor. Ferimos o teu coração, Pai. Ó Deus Santo, gastamos tanto tempo da nossa vida, anos, comendo lavagem, comendo e nos alimentando daquilo que o diabo servia. Ferimos o teu coração. E o Senhor sempre esperando o regresso. O Senhor sempre, meu Deus, esperando a nossa volta. Oh Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos julgou. Ainda, Deus, que algumas pessoas têm nos julgado. Ainda, Deus, que dentro da igreja muitas pessoas têm nos julgado, não nos aceitam. Mesmo assim o Senhor nos aceitou. Ainda que dentro das nossas casas, no meio da nossa família, da nossa parentela, muitas pessoas não têm um carinho por nós, não desejam estar perto de nós. Mesmo assim o Senhor, Pai, nos aceitou, e aqui está a tua igreja. Ó Deus querido, que a tua igreja se sinta amada por ti, perdoada por ti. Uma igreja, meu Pai, lavada, remida. Uma igreja justificada. Ó Deus querido, que ela entre na festa. Meu Deus, que ela sente na mesa. Pai, que ela venha usar da autoridade que o Senhor tem dado. Que ela venha manter essas vestes limpas, puras. Ó Santo Deus de Israel, que esta igreja venha viver, meu Deus, como filho do Senhor. Venha realmente desfrutar, meu Pai, de todas as riquezas do céu. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que seja uma igreja que venha abraçar os outros perdidos também. Quando o pecador, meu Deus, adentrar este lugar, quando o pecador, meu Pai, se aproximar de nós, Deus, que não tenhamos nojo, não, Senhor, mas que possamos abraçá-los,
Que possamos, meu Pai, beijá-lo. Que possamos, meu Senhor, dizer para o pecador: entre na festa. Entre na festa porque um dia eu entrei. Sente na mesa porque um dia eu sentei. Saia desta posição porque um dia eu também estive aí. Ó Senhor Deus de Israel, que a igreja venha entender que a única diferença entre nós e a prostituta lá fora, o morador de rua, o alcoólatra, o drogado, o terrorista, o assassino, a única diferença é a graça do Senhor, é o favor imerecido. Meu Deus, esta graça do Senhor nas nossas vidas, o perdão e o amor do Senhor, e que a tua igreja venha praticar e viver isso todos os dias, Pai, para a honra e glória e louvor do teu santo e poderoso nome. Aplauda o Senhor, aplauda Cristo, aplauda o Salvador, aplauda aquele que tem o poder para tirar o homem da lama e colocá-lo sobre a rocha e colocar um cântico novo nos lábios dele, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia, amém, igreja? Nós não podemos julgar, não. Nós não podemos condenar, não. Cabe à igreja amar, ensinar, corrigir. Cabe à igreja entender de que quando o pecador ele se aproxima de Deus, de Cristo, ele tem esse direito também, conquistado na cruz. Um dia Cristo morreu, ele foi fatiado, ele foi moído na cruz do Calvário, e todo o sangue dele foi derramado naquela cruz, para salvar o mais vil pecador. Cristo nos salvou, e aí nós temos que levar outras vidas a desfrutarem dessa salvação também, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém, igreja? E nós precisamos nos alegrar. Amém? Nós temos que nos alegrar quando cantamos para Deus, quando cultuamos a Deus, irmão. Nós precisamos, e quando nós estamos em um momento como este, nós precisamos nos alegrar, porque o nosso destino era o inferno, um sofrimento eterno. Mas Deus nos salvou e nos colocou na festa, colocou vestes limpas, brancas, um anel, sandálias novas. Ele nos chamou para sermos filhos, e por isso nós precisamos nos alegrar diariamente, constantemente, apesar das lutas e das dificuldades, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então se alegre, dê um sorriso aí. Está feliz por ser salvo? Quantos aqui é feliz por ser salvo? Há uma alegria no teu coração? Há uma alegria? Há uma satisfação? Há um regozijo aí dentro, porque Cristo um dia te salvou, aceitou você com o cheiro do pecado, a catinga do pecado, a sujeira do pecado. Ele te aceitou, te lavou, te purificou. Você precisa se alegrar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Danilo, vem aqui, faça oração, abençoa a igreja. Amém. Que a graça, que a paz, que o amor de Deus esteja sobre a vida de cada um de vós. Que cada um aqui venha resplandecer do amor, da graça, da paz de Deus sobre a vida do teu próximo. Eu abençoo a tua casa, a tua família, a tua semana, no nome